Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. Por favor. Então, igreja, não vá embora. Pare aí. Não vá embora, mas podemos acompanhar essas pessoas até lá com a pastora Lili, teremos refrescos para vocês. E os outros podem ficar aqui, não vão embora, porque alguém sente aí neste set, é realmente você, é seu. Entrevista. Legal. No entanto, poderíamos ter feito isso todos os domingos depois disso, com essa idade. Carolina, onde estão os microfones? Carolina roubou os microfones, olá passado, bem-vindos à entrevista no coração da igreja. Sabemos que amamos painéis, então hoje faremos um painel inverso. Você estará lá e nós responderemos daqui. Então, igreja, todos vocês têm um celular, certo? Então, projetaremos algumas perguntas e se você quiser respondê-las, levante sua lanterna e escolheremos alguém para responder. Ok? Você está pronto? Nosso agradecimento por uma vida que deixou sua marca. Santa Ripaste. Obrigado. Então, primeira pergunta. Se quiser responder a esta pergunta, lembre-se de levantar a lanterna. Em que momento você viu no Passo Roselândia a coragem de ir contra a corrente para seguir a Deus? Ok, passa para Mara, que é a primeira. O primeiro momento foi em 3 de dezembro. Em 2000, eu entrei, ela estava pregando sobre a coragem de dizer a verdade, custe o que custar, e trouxe testemunhos muito corajosos. O que ela viveu no Brasil, eu disse, eu quero seguir esse exemplo, entreguei minha vida a Jesus imediatamente. E era uma pregação contra a homossexualidade, digo apenas isso, ou seja, não contra os homossexuais, mas sobre a coragem do que a Bíblia diz. E de sempre seguir a palavra muito corajosa, muito mesmo. Obrigada, pastora. Eu adorei aquela coisa das tochas, muito legal. Se você tivesse que descrever a sua voz espiritual com uma frase poderosa, qual seria? Tochas, tochas. O pastor nos enganou. Pois é. Mais alguém? Tinha uma tocha ali, olha. Uma tocha. Tô chegando. Você, audácia. Aqui estamos. E ousaria no sentido de quebrar telas. Além de praticamente qualquer situação. Ela segue a voz do Espírito Santo. Isso é o mais importante. Como a visão dele, a sua perspectiva de vida mudou completamente a sua existência? E como você pode assistir a isso? Tem uma tosse aqui na frente. Pânico. Ele tem que pegar o microfone. Aquela visão mudou algo em mim. Eles sempre me apresentaram um Cristo com barreiras, com muros. E a primeira vez que falei com ela, ela me apresentou um Cristo de liberdade, assim como nós o vivemos. E eu disse esta frase: se esse Cristo de quem você fala existe, eu quero conhecer tolo. E essa é a visão da pastora Rosa. Levou um ano, mas ele se converteu. Preparem as lanternas, porque senão não conseguimos ver vocês. Você tem alguma lembrança de quando ela continuou acreditando mesmo quando tudo parecia difícil? Preciso ver as lanternas, onde estão? Aqui estão. Não me lembro se foi uma vigília de 48 horas ou de 24, mas oramos contra o projeto de Leisana e parecia muito difícil. Porém, no dia seguinte, naquela segunda-feira, ele não foi aprovado. Então, foi realmente um exemplo muito importante. Obrigada, pastora. Qual é uma grande vitória da igreja que você sabe que também é um fruto da sua notável resiliência? Tudo
Absolutamente tudo, pessoal. Tudo que vocês veem, tocam, sentem, percebem, tudo que está ao redor de vocês, tudo. Na verdade, essas perguntas são difíceis. Aqui temos mais de uma resposta para isso. Durante o período da pandemia, da Covid, nós fomos uma das poucas igrejas que não fechou. E não só isso, mas também servimos de exemplo para o mundo inteiro, que perguntava a ela como conseguiu não perder nenhuma ovelha. Fomos cuidados com imenso carinho e dedicação, crescemos juntos em espírito e em comunidade, nos tornamos cada vez mais unidos e inabalavelmente mais fortes em nossa jornada. Permanecemos firmes na mesma fé que nos guiou desde o princípio, uma fé que se manteve inalterada e profunda. Muito obrigada, querida pastora, por toda a sua orientação e amor. Agora, por favor, compartilhe conosco. Qual foi a coisa mais divertida, mais engraçada ou mais memorável que você vivenciou ao lado dela ou que a viu fazer em algum momento? A frigideira em Veneza, quando eu servi salsichas para o meu marido na mesma frigideira do doce. E ela me disse, de verdade, se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, não acreditaria que posso ser sua pastora. E eu vivi isso. Ou então aquele outro momento em que eu disse, pastora, agora eu vou pecar. Vivi momentos lindos, férias lá atrás, Mara. O que você vai fazer? Vou beber uma Sprite? O assunto tá encerrado, chega. E ela realmente me disse, você tá fora de si? Quer dizer, ela já estava jejuando. Eu disse, vou quebrar o jejum com uma Sprite. Então ela disse, então quebra direito, né? A coisa mais divertida é todas as vezes que fazemos 1000 graus. No palco, até contra a vontade do pianista, mas você é diferente, muito diferente. Ainda tem uma lá no fundo, Fabi, vai você? 2. Não sei se foi a coisa mais divertida, com certeza depois eu ri porque estávamos vivas. Fui para a Áustria e, num certo momento, não sei como me vi esquiando com o pastor. Se é difícil caminhar, imagina esquiar. Me vi num lugar onde queria fazer todas as orações em todas as línguas. Porque achávamos que íamos ficar por lá, ou seja, eu realmente disse, dessa eu não passo. Mas aí ela se joga, então você também tem que se jogar. Então depois eu ri, depois que cheguei no final mesmo. Porque depois daquelas descidas ainda tinha uma curva, então eu pensava, se eu sobreviver às descidas, vou morrer na curva. E, em vez disso, passamos pelas descidas e pela curva, e eu ainda tô aqui depois disso. Eu ri muito de verdade de quão incrivelmente profética e perspicaz essa história se mostrou, e agora aqui estamos nós com outra situação igualmente notável. Então sim, com certeza seguiremos em frente com o que está por vir. Foi bastante engraçado, de fato, quando a pastora se vestiu completamente de biecia para evangelizar e pregar em Brera naquele local. Você se lembra, louca? Vestida de geisha? Nós temos a foto, hein? O que confirma isso para mim? Estávamos de bruxa para evangelizar a espírita. Essa evangelização foi maravilhosa, porque depois ríamos de nós mesmos e as pessoas olhavam e diziam, mas do que esses estão rindo? Eles pareciam verdadeiros palhaços, com suas atitudes e expressões hilárias. E nós simplesmente não conseguíamos mais parar de rir daquela cena tão divertida e inesperada. Isso foi uma experiência verdadeiramente maravilhosa e inesquecível. E também quando aqui em casa, em Milão, com a Rosa, era de manhã, nós sempre rezávamos de manhã e eles vieram até mim porque não tínhamos pedido. E a pastora, ao invés de dizer, Senhor, livra-nos do maligno, disse, livra-te da manhã. Depois não conseguíamos mais ver o quanto tínhamos, rimos também dessa frase. Estávamos vestidos como pessoas, como ciganos que liam as mãos para evangelizar. Ok, espera, uma coisa engraçada é que no dia em que me casei no civil, estávamos de um lado, o pastor disse, vou pegar a motoneta do Gigi. E eu desço e depois celebramos o casamento civil. Uma coisa importante, ele sofreu um acidente e celebramos o casamento civil no hospital. Ela com a faixa tricolor sobre a túnica branca. Depois deu tudo certo para ela também, foi engraçado. Foi lindo, foi assim. Temos as fotos, alguém colocou a marcha nupcial
Eu estava com esse avental, morrendo de dor, colocaram a faixa tricolor em mim e tinha uma senhora ao meu lado, porque ela tinha bebido ácido. E em um certo momento, quer dizer, alguém coloca música, tan, 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 entram com flores que compraram, sabe aquelas azuis que ficam na frente do hospital? Ela entra e eu começo a dizer, tudo bem, conhecendo os códigos, faço todo o casamento, e a senhora ao lado olhava assim, e tinha o Martim que dizia, senhora, é tudo verdade, senhora, não é uma alucinação. Então, uma coisa engraçada sempre me fez morrer de rir as fantasias na One, na Holy Night. De Pugile foi maravilhoso, com todo o grupo de louvor, com o Ring foi maravilhoso. E de militar, quando vocês estavam todos vestidos tipo Rambo. E eu aprecio muito, realmente me dá prazer ver um líder e também todos aqueles que estão com você. Passado no conhecimento do humor, porque muitas vezes vemos pessoas muito sérias, tristes, e em vez disso você é intensa, profunda, inspirada, mas também leve, autodepreciativa, simpática. É preciso de tudo, porque Deus é um Deus alegre, não é só o Deus sério. E você reflete todos esses aspectos e eu tô feliz. E sempre vou me lembrar do seu exemplo de coragem. Uma coisa ousada ou pelo menos que me mostrou coragem, eu me lembro, eu pude conversar com você. Em particular, tipo 15 dias antes do lockdown, no seu escritório, enfim, você se lembra, houve o fechamento depois de alguns meses, 3 meses, perdi o emprego. Lembro que em uma transmissão online você falou sobre a palavra recebida de Deus sobre a terra de Gósen. E ali você me deu coragem, porque no momento talvez o mais difícil para mim eu vi em você a coragem. E é verdade que a gente dá aquilo que tem. Você tem uma coragem descarada, inspirada, ousada, incrível. E eu tô aprendendo muito com você também sobre coragem quando me faltava o salário, graças a Deus, que proveu através de pessoas especiais da igreja. E não só você me deu aquela palavra inspirada por Deus, que foi um farol durante aqueles meses dificílimos. E isso é coragem. Quando você não vê nada à sua frente, feliz de ser um pouco um papagaio. Amém. Tô até vestida de verde. Hoje, papagaio por dentro. E você é Moisés no feminino. Quando falo com você, digo, pra mim você é Moisés. Estamos tendo a Moisés no feminino, com tudo que Moisés fez. E tô fazendo isso pela Itália, numa versão moderna. Super chega. Obrigada. 2 coisas, rapidinho, porque eu deveria escrever um livro sobre os momentos com ela. Uma, campo cigano, 500 pessoas, eu com um violãozinho desligado. Ela me olha e faz aquele sorriso, sabe aquele sorriso branco assim, né? Faça-os explodir. Mas tudo bem. A outra no palco, em um momento eu tô tocando, estamos rezando, ela chega. Faça isso. Qual deles, pai? Aquele sobre Jesus. Tudo que fazemos é sobre Jesus. Aquele. E o mais incrível é que eu entendi a música e realmente a fiz. Então vamos arriscar um pouco mais. Se o pastor fosse o protagonista de um filme, que título esse filme teria? Vamos. Tem que passar o Marco e falar até sem microfone. Eu, assim, sem mais linha, bonitos atrás, é melhor suar em tempos de guerra do que sangrar em tempos de paz. Não, ao contrário. Ok, na minha opinião, já existe um filme que aborda essa temática de forma bastante impactante e ele se chama Eu Sou a Lenda. É uma obra cinematográfica que explora profundamente a sobrevivência num cenário pós-apocalíptico, com um protagonista isolado enfrentando desafios imensos. Mas com certeza, se pensarmos em resiliência e ação, a figura de Rambo em suas diversas encarnações, como nos filmes 1, 2, 3 e 4, representa um ícone inquestionável. E mesmo assim, apesar de toda a sua força e capacidade, o que esses caras, com toda a sua experiência e preparo, não conseguiram evitar, se quebrou de uma forma inesperada e definitiva. Uma perna na neve, ela andava, foi sozinha ao médico, nem esperou a maca. Quer dizer, eu vi coisas inacreditáveis. Eu disse, aqui estamos fora da vida comum, então com certeza, Rambo, mas eu valho e posso dar também um título. Debaixo da barba do Chuck Norris só existe o Pastor Rosa.
Para quem conhece a série, sim. Última pergunta, vamos escolher uma das duas. Não vejo... O que você sonha? Essa é séria. O que você sonha para a igreja? Inspirando-se na sua visão? Não se intimidem. Encher o San Siro em 2030, ONI. Lembro-me de uma vez, pastor, ele falou sobre isso e me disse: se abrimos 70 igrejas até agora e começamos com 3, você fará o mesmo no futuro. 700. E então eu acredito nisso e nós vamos viajar pelo mundo, vamos nos mudar, vamos à igreja em todos os lugares, vamos causar um grande impacto. Amém. Mais uma. O que eu sonho, de acordo com essa visão, é justamente ver o mundo se ajoelhando diante de Jesus. Não porque estão seguindo uma religião, mas porque estão seguindo a Ele, porque tem um relacionamento profundo com Ele. Porque o coração dele se derrete ao pensar em Jesus. E então mudarei a Espanha. Digam bem, obrigado a todos. Aqui está a paz. Nós sempre sentimos vocês, sentimos o coração de vocês, nos deixamos guiar por vocês. Mas sabemos que vocês sempre dizem isso, que a sua recompensa é o seu povo. E hoje queríamos mostrar o nosso coração. Feliz aniversário, tchau! Muito obrigado, você é um lindo presente. E orgulhoso. Obrigado, muito obrigado. Vocês são realmente o meu presente mais bonito. Obrigado também ao pastor Sérgio Pérez por esta palavra maravilhosa. Obrigado a toda a equipe, a todos os pastores. Vocês são incríveis. Eu sou realmente um pastor feliz. E vocês sabem que eu não os vejo como membros da igreja, mas como uma família. Mas acima de tudo, como pessoas que mudam a história comigo. Eu oro para que vocês possam ser aqueles 2 espiões que veem que não há um gigante diante de nós, mas sim uma oportunidade de matar gigantes. E esse é com certeza o meu desejo. Se eu pudesse, posso pedir algo a Deus? Peço que vocês possam ser ministros que mudam a história onde quer que estejam. Eu sonho com uma igreja de ministros e não uma igreja de membros. Eu sonho que vocês possam ser profetas, mestres, pastores, apóstolos, onde quer que Deus os coloque, nos negócios, no trabalho, que vocês possam realmente trazer o avivamento ao seu redor. Eu sonho que Deus possa dar ao coração de vocês uma força sobrenatural, porque quem espera nele tem as forças renovadas. Eu sonho com pessoas que não têm medo de quem está lá na frente. E este ano vou lhes dizer uma palavra forte que sinto a partir de agora, depois da ONI, onde nós nos exporemos ainda mais, gritando a verdade nas redes sociais para dizer que existe um Deus lutando e dizendo a verdade, não importa quem diga o quê. Mesmo com a coragem de ser contradito, chegou o tempo de os corajosos se levantarem. O meu sonho, a minha oração para o meu aniversário é: Deus, passa com que essa força sobrenatural, essa guerra, para trazer de volta os princípios e a fé à terra, seja forte dentro do povo que o Senhor me confiou em todo o mundo, em nome de Jesus. Muito obrigada a todos vocês, que são pessoas verdadeiramente lindas e maravilhosas. Por favor, não vão embora ainda, pois gostaríamos muito de ter a oportunidade de orar e interceder pelo nosso querido pastor, que tanto se dedica a todos nós. Esta é uma oração especial e significativa para ele. Ontem na leitura era justamente o capítulo sobre Débora, mas também queríamos pedir para honrar a pastora Diana, que estava entre aqueles famosos 3 no início da oração, mas peço a vocês que estendam todas as suas mãos, porque a nossa Débora está aqui conosco.
Bem, de fato, Senhor, nós te agradecemos porque, mamma mia, meu Senhor, temos o nosso próprio Martinho Lutero bem aqui na Itália. Realmente de todo o coração, meu Senhor. Tu nos deste um presente tão grande, verdadeiramente especial, porque ela é uma líder nata, uma mãe espiritual e carinhosa, é um quebra-gelo natural e uma sonhadora incansável. E são exatamente esses indivíduos que vão debaixo d'água, são esses também que vão para o céu, seja no sábado ou na terça-feira, em qualquer dia da semana. Em nome de Jesus, e queremos realmente te agradecer, orando de todo o coração, para que neste ano tu possas ir além de todas as suas expectativas. Queremos pedir justamente pela alegria do seu coração, que ela seja cheia e transbordante de tudo aquilo que ela pensou, desejou, orou, mas muito, muito mais. E nós nos unimos a ela, te pedimos a tua proteção. E te agradecemos de todo o nosso coração, ó Deus, porque ela é um presente verdadeiramente maravilhoso e precioso para cada um de nós, mas abençoa realmente em grande abundância e com muitas bênçãos. Por isso, em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, que nos abençoa abundantemente. Amém. Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui, por sua presença tão valiosa. Desejo a todos um excelente e abençoado domingo, repleto de paz e alegria. Nos vemos novamente às 5 horas da tarde para a nossa próxima reunião, que será igualmente edificante. Empower 2025, o ano do treinamento e do fortalecimento espiritual.